Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Minha filha, Larissa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Mônica e eu sou do estado de São Paulo e moro no bairro do Jaçanã, na zona norte da cidade. Luciano, há 3 anos e meio, eu perdi a minha filha Larissa. Ela nasceu prematura extrema, pesando apenas 435 gramas, com 5 meses de gestação. Desde o início enfrentamos muitas complicações e, devido a um erro da equipe médica, a bomba de oxigênio parou por 16 minutos e ninguém percebeu o alarme. A minha filha teve falta de oxigenação no cérebro, resultando em uma isquemia. Ela ficou dependente de oxigênio por traqueostomia, se alimentava por sonda e não tinha nenhuma mobilidade. Eu nunca pude levá-la para casa. Passamos seus 3 anos de vida em hospital e Deus a recolheu no início da pandemia. Uma semana antes de sua partida, minha filha começou a apresentar vários sintomas de complicações respiratórias e teve uma piora significativa. Eu também adoeci e os médicos não descobriram a causa, então eu fui internado em outro hospital para exames, mesmo contra minha vontade. Foi desesperador ficar longe dela. O meu esposo, por sua vez, sofreu uma queda repentina no trabalho, ficando com ferimento grave na perna, e por risco de contaminação, ele foi impedido de entrar na UTI. Imaginá-la sozinha sem os pais naquele momento foi angustiante. A Larissa já havia enfrentado várias complicações antes, mas sempre se recuperava e voltava para o quarto, pois ela era uma guerreira. No entanto, naquele dia, ela faleceu e eu não pude estar ao seu lado, o que me devastou profundamente. Até hoje, a dor ainda persiste. Na madrugada em que ela faleceu, enquanto eu dormia no hospital, eu senti alguém levantando suavemente a coberta e fazendo cócegas no meu dedão do pé. Ao abrir os olhos, eu ouvi uma risadinha e, quando eu olhei, eu vi a Larissa vestida com um lindo vestido branco de princesa, com o rosto rosado, cachinhos perfeitos e um laço branco na cabeça. Ela sorriu para mim e disse: "Levanta, mamãe." Eu saltei da cama procurando por ela, mas ela simplesmente desapareceu. Eu fiquei eufórica, sentindo uma mistura de paz e agonia, e eu comecei a chorar incontrolavelmente. Foi então que eu peguei o telefone e ouvi uma ligação perdida do meu marido. Quando eu liguei de volta, ele não atendeu. Eu não consegui dormir, e às 8 da manhã, meu esposo chegou ao hospital junto com a equipe médica, que informou que a minha filhinha havia sofrido várias paradas cardíacas e não resistiu. Imediatamente eu assinei minha alta contra a recomendação dos médicos e eu fui enterrá-la. Luciano, eu passei mais de 1 mês em casa sem forças para retornar ao hospital e continuar os exames. Os sintomas que me levaram à internação incluíam hemorragia, desmaios, plaquetas baixas e anemia profunda. Porém, ao retornar ao médico a pedido do meu marido, todas as minhas taxas estavam normais e não encontraram a origem da hemorragia. A vida seguiu, mas eu sempre senti a presença da Larissa. Às vezes eu ouvia risadinhas, eu via marcas de mãozinhas no espelho e o ambiente se preenchia com o cheirinho do amaciante que usávamos em suas roupas. As pessoas ao meu redor também percebiam. Eu nunca senti medo dessas manifestações, apenas uma paz intensa. Eu nunca invoquei após a sua morte, nem nos momentos de maior saudade,
Pelo contrário, eu sempre vivi meu luto com gratidão a Deus por ter tido o privilégio de cuidar dela aqui na Terra. Com o tempo, as aparições foram diminuindo. Em dezembro do ano passado, eu tive um desmaio repentino e eu fui levado ao hospital às pressas. Eu acabei passando por uma cirurgia de alta complexidade devido a um problema intestinal e eu fiquei em coma por 18 dias. O médico disse ao meu esposo que não achava que eu sobreviveria e pediu que ele tivesse fé independente de sua religião. Durante o coma, eu me vi flutuando pelo quarto, eu ouvi as conversas das enfermeiras e eu vi o meu marido me chamando com a voz chorosa. Eu tentei falar com ele, mas ele não me notava. Em alguns momentos, eu andava por um túnel claro que parecia não ter fim e a sensação de medo me fazia retornar. No dia em que eu acordei, eu vi a minha filha Larissa novamente. Ela estava sentada na cama e me disse: "Mamãe, levanta, eu estou aqui." Eu abri os olhos e instintivamente eu tentei puxar o tubo de oxigênio e os acessos nas veias. Ela estava no canto do quarto observando tudo. Eu queria segurá-la no colo, mas eu fui contida pela equipe médica. 2 dias depois, eu voltei ao coma e eu enfrentei mais complicações. Hoje eu sou colostomizada, mas eu sigo grata pela vida. Em breve eu farei uma nova cirurgia de reparação que é de alto risco. Mesmo com apenas 30% de chance de sucesso, eu decidi tentar para ter uma vida normal novamente. Ontem, enquanto eu organizava a mudança para a nova casa, eu ouvi uma risadinha no guarda-roupa e uma voz infantil dizendo: "Mamãe, você vai ficar boa." Eu achei que fosse o meu filho mais novo brincando, então eu abri a porta, mas não havia ninguém. Eu apenas encontrei um coelho lilás, algo que eu já havia doado com todas as coisas da Larissa. Eu não coloquei aquele coelho ali. E só eu estava organizando as coisas. Eu me sentei na cama tremendo, quase em estado de choque. Talvez isso tenha sido um recado, um sinal de que o outro lado e o nosso mundo caminham juntos de uma forma que não somos capazes de entender. Enfim, pela primeira vez eu senti vontade de compartilhar essa vivência com vocês. É difícil explicar, mas acima de tudo, eu sou grata a Deus por ter permitido que eu fosse mãe do meu anjo por esses breves, mas inesquecíveis 3 anos. Eu prometo que eu volto aqui para contar sobre a cirurgia que está marcada para daqui a 2 meses. Mas eu tenho certeza de que tudo vai dar certo, pois essas visões e essas vozes que eu ouço me fazem mais forte, e eu tenho a certeza de que a minha princesinha está olhando por mim, de onde ela estiver. Eu finalizo aqui deixando um agradecimento ao canal pela oportunidade de contar a minha história. Eu desejo uma ótima noite a todos. E eu agradeço a atenção. Mateus. Boa noite, Luciano e amigos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Thaís e a minha história começa em 1997, quando eu me casei, cheia de sonhos. O maior deles era ser mãe. Eu imaginava o toque suave das pequenas mãos segurando as minhas, os risos ecoando pela casa e a alegria que só a maternidade poderia trazer. No entanto, os anos se passaram e a gravidez não acontecia. Cada mês era uma mistura de esperança e uma dor silenciosa que só quem já passou por isso pode entender. Depois de muitas tentativas e frustrações, tanto físicas quanto emocionais, finalmente, em 2002, surgiu uma oportunidade em uma clínica de fertilização na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Iniciamos um tratamento de fertilização in vitro.
O processo foi difícil e desgastante, mas a notícia de que 6 embriões foram implantados com sucesso trouxe uma enorme felicidade. Seriam 4 meninas e 2 meninos. A alegria de saber que eu finalmente seria mãe era indescritível. Algumas semanas depois eu retornei à clínica para verificar a evolução dos embriões. Aquele dia estava nublado e o consultório parecia mais silencioso do que o normal. O médico me chamou e, após os exames, ele me deu a notícia. Apenas um embrião havia sobrevivido. Eu senti um medo de tristeza e alívio. De 6, restava 1. Mas para mim, aquele era o meu milagre. Os meses seguintes foram de extremo cuidado. Cada movimento parecia arriscado e eu sentia como se algo invisível me observasse, esperando algum tipo de deslize. Eu atribuí essa sensação ao medo de perder aquela gravidez tão desejada. Meu foco era proteger aquele bebê, o meu Mateus. Quando eu estava com 8 meses e meio de gestação, aconteceu o inesperado. Numa tarde, enquanto eu descia alguns degraus até a garagem, eu senti um empurrão forte nas costas, como se mãos frias me pressionassem. Não houve tempo nem para pensar ou entender o que estava acontecendo. Eu caí de uma forma brutal e a dor tomou conta de mim. Eu tentei me mover, mas o corpo inchado e a dor intensa me deixavam imobilizada. Eu senti o desespero aumentar à medida que meu bebê se mexia agitado dentro de mim, como se ele também estivesse sofrendo. O prédio estava vazio e o silêncio parecia zombar do meu desespero. Enquanto isso, o meu marido estava em seu escritório concentrado no trabalho. De repente, um homem apareceu na sala. Ele era negro, vestia roupas brancas e usava um chapéu que cobria parcialmente o seu rosto. Ao lado dele, havia 4 crianças sorrindo. O homem olhou para o meu marido e disse: "Vá para casa. Seu filho precisa de você." Confuso, o meu marido respondeu: "Mas o meu filho ainda nem nasceu." O homem então sorriu e completou: "Ele está quase chegando." Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o homem e as crianças desapareceram como se nunca tivessem estado ali. Atordoado, o meu marido decidiu seguir o conselho e foi para casa o mais rápido possível. Ao chegar, ele me encontrou caída na garagem em estado de desespero. Sem hesitar, ele me levou para o Hospital São Francisco, que fica em Niterói, cidade vizinha a que eu moro. Durante o caminho, eu sentia o medo me consumir e a lembrança do empurrão frio e sem rosto não saía da minha mente. Algo ou alguém parecia querer me impedir de realizar o meu sonho. Na maternidade, o meu filho, Mateus, nasceu. Ele chegou ao mundo pesando 2,950 kg e medindo 47 centímetros. Ao ouvir o seu primeiro choro, eu senti um alívio imenso. No entanto, logo após o parto, eu comecei a perder muito sangue. Eu fui levado às pressas para a UTI, sentindo a minha vida escapar aos poucos. Meus amigos, durante os dias que eu fiquei na UTI, entre dores e delírios, a imagem do homem de branco e das crianças não saía da minha cabeça. Quem eram eles? Como eles sabiam que eu precisava de ajuda naquele momento? Com o tempo eu fui me recuperando e o Mateus se mostrou um bebê saudável e tranquilo. Mas aquela sensação de que algo ou alguém havia interferido naquela noite nunca me abandonou. Eu sempre tive a certeza de que a queda não foi um acidente. As mãos frias, o silêncio perturbador e o homem misterioso ainda habitam minhas memórias. Hoje o meu filho tem 20 anos. Ele é um filho maravilhoso e eu sou grata todos os dias pelos anjos que me ajudaram naquele momento de terror. Porém, às vezes, quando a casa está quieta e mergulhada no silêncio da noite,
Eu me lembro das mãos geladas me empurrando e eu sinto um calafrio. Eu me pergunto se aquele ser ainda está por lá, observando, esperando por uma nova oportunidade. Talvez naquela noite, forças opostas tenham entrado em uma disputa por nossas vidas. Talvez eu tenha sido salva pelo aviso de um estranho que ninguém mais viu. E ao relembrar tudo o que aconteceu, eu fico sempre muito impressionada, como um lembrete sombrio de que nem tudo pode ser explicado e que talvez algumas coisas não devam ser. Muito obrigada pela atenção de todos e uma ótima noite. Salva por um espírito. Boa noite a todos. Hoje, aos 42 anos, eu ainda me lembro daquele episódio como se fosse ontem. Na época eu tinha apenas 19 anos. Era uma noite comum de sábado e eu tinha saído para uma festa com 2 amigas de infância. A festa não ficava longe da minha casa, talvez uns 20 minutos a pé. Porém, como já era tarde, decidimos pegar um ônibus para não correr riscos. A noite estava escura e a rua pouco iluminada parecia mais vazia do que o normal. Quando chegamos ao nosso destino, minhas amigas desceram primeiro e eu fiquei para descer no próximo ponto que ficava bem perto da minha casa. Assim que eu desci, eu percebi um rapaz sentado no ponto de ônibus. Ele me olhou fixamente e eu senti um arrepio tomar conta do meu corpo. Antes que eu pudesse reagir, ele se levantou, veio em minha direção e agarrou meu braço. Com um sorriso frio e ameaçador, ele me mostrou uma arma escondida sob a camisa. O meu coração disparou e o pânico tomou conta de mim. A rua estava deserta e, embora eu pudesse ver a luz da minha casa acesa ao longe, eu sabia que gritar não adiantaria. Ele me arrastou por uns 5 minutos em silêncio, apenas apertando meu braço com força. Eu olhava ao redor buscando alguma forma de escapar, mas ele parecia ter tudo sob controle. Ele me levou para um matagal próximo e o medo se transformou em puro desespero. Eu sabia que naquele momento a minha vida estava por um fio. Ele não disse uma palavra, apenas me empurrou para o chão. Ele rasgou a minha blusa enquanto eu implorava em meio às lágrimas para que ele parasse. Ele me deu um soco no rosto e eu senti o gosto de sangue na boca. Deitada no chão frio, eu olhei para o céu estrelado, a única coisa que parecia calma naquela situação. Então eu pedi a Deus, do fundo do meu coração, que Ele me ajudasse, que Ele não me deixasse perder a vida ali. Foi então que eu senti uma presença estranha, uma sensação inexplicável de que nós não estávamos mais sozinhos. De repente, o homem parou. Ele virou a cabeça para trás como se tivesse ouvido algo. Ele começou a perguntar com a voz trêmula se havia alguém ali, e ele gritou que estava armado. Ninguém respondeu. O silêncio era perturbador. Meus amigos, de repente ele começou a se debater como se algo invisível o estivesse atacando. Ele se arranhava, puxava o próprio cabelo, e então ele caiu no chão convulsionando. Uma espuma branca escorria pela sua boca e ele parecia estar lutando contra algo que eu não podia ver. Eu me levantei ainda tonta e eu comecei a correr sem olhar para trás. Enquanto eu fugia, eu senti uma paz estranha, como se eu estivesse sendo guiada por uma força além da minha compreensão. Antes de sair do mato, porém, eu me deparei com uma figura impressionante. Um homem alto, de pele negra, vestindo uma túnica azul reluzente. Seus olhos brilhavam com uma luz intensa e ele carregava uma espada prateada que refletia a luz das estrelas. As sandálias que ele usava pareciam de um tempo antigo, quase medieval.
Ele se aproximou de mim sem dizer uma palavra. Seus olhos transmitiam serenidade e ele apenas fez uma reverência curvando-se lentamente antes de desaparecer na escuridão da mata. Luciano, eu corri o mais rápido que eu pude até a minha casa. Quando eu cheguei, eu contei tudo aos meus pais. Ainda ofegante e tremendo, eles imediatamente me levaram à delegacia. Ao fazer a denúncia, soubemos que a polícia já estava procurando por aquele homem que havia atacado outras mulheres na região. Para minha surpresa, eles conseguiram prendê-lo naquela mesma noite. Quando o encontraram, ele estava coberto de arranhões profundos nas costas, como se ele tivesse sido atacado por um animal de garras afiadas. Os policiais ficaram perplexos, pois os cortes eram incomuns. Pareciam feitos por uma lâmina, mas ninguém sabia explicar como aquilo havia acontecido. Eles disseram que quando o capturaram, ele ainda estava em estado de choque, balbuciando algo sobre uma espada e um homem que não era desse mundo. Desde aquele dia, eu não consigo esquecer o rosto daquele homem de azul. Quem era ele? Um anjo? Um espírito protetor? Eu não sei ao certo, mas eu tenho certeza de que foi ele quem me salvou naquela noite terrível. Eu tenho uma profunda gratidão a Deus e àquela figura misteriosa que apareceu do nada para me proteger. Até hoje, quando eu lembro desse episódio, eu sinto uma emoção muito grande e uma prece silenciosa surge em minha mente, agradecendo por ainda estar viva. Muito obrigado a todos por ouvirem a minha história. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A luz protetora. Meus amigos, eu sempre fui sensível ao sobrenatural desde criança. Estranhos acontecimentos me cercavam e eu nunca soube explicar por que essas coisas aconteciam comigo. Foi só quando eu conheci o meu ex-marido que eu percebi que ele era como eu. Ele também atraía esses fenômenos misteriosos. Às vezes eu pensava que tínhamos um dom. Outras vezes eu achava que era uma maldição. Hoje eu vou contar um dos episódios que vivemos juntos. Depois desse tivemos vários outros, mas este foi o que me marcou profundamente. Na época nós ainda éramos namorados. Ele era caminhoneiro e eu adorava ouvi-lo contar suas histórias das longas viagens. Certa noite estávamos dentro do carro dele, estacionados em frente à minha casa, conversando sobre coisas sobrenaturais. O vento frio da madrugada soprava levemente e a única luz vinha do poste da rua. Ele olhou para o horizonte pensativo e então me disse: "Sabe aquela colina lá no alto da cidade? Tem uma luz que sempre me segue quando eu chego tarde de viagem." Eu fiquei intrigada. Ele nunca tinha mencionado isso antes. Eu então perguntei se ele já tinha visto essas luzes outras vezes e ele me respondeu: "Sim. Toda vez que eu estou voltando tarde, ela aparece e fica me vigiando de longe. E quando eu subo até lá para ficar sozinho e pensar na vida, ela sempre surge como se me observasse." Curiosa, mas também um pouco receosa, eu disse que eu queria ver essa luz de perto e eu pedi que ele me levasse até lá para ver.
Ele me lançou um olhar meio cético, riu e me perguntou se eu tinha certeza de que eu queria mesmo ir até lá. Ele me disse que a maioria das pessoas fica com medo, mas se eu queria mesmo, ele me levaria. Assim decidimos subir até a colina. Enquanto ele dirigia, eu me sentia ansiosa com uma mistura de medo e curiosidade. O caminho era escuro, apenas o farol do carro iluminava a estrada estreita e sinuosa. Quando chegamos ao topo, desligamos o carro e ficamos em silêncio olhando para o horizonte. A noite estava clara e o céu cheio de estrelas. Luciano, eu juro por Deus que de repente uma luz apareceu. No começo parecia uma estrela comum, mas logo ela começou a crescer, ficando cada vez mais brilhante. Ela se movia como se flutuasse no ar. Eu fiquei hipnotizada. O meu ex-marido parecia calmo, observando aquilo com uma expressão familiar, como se ele já estivesse acostumado. Mas então algo inesperado aconteceu. A luz começou a se aproximar. O brilho era intenso e parecia pulsar. Eu sentia que o ar ao nosso redor estava carregado de eletricidade e o meu coração disparou. Está vendo? Ela está vindo. Ele sussurrou com um sorriso tranquilo no rosto. Eu me agarrei ao braço dele desesperada e eu implorei para que ele a mandasse embora. Eu estava em pânico. Ele riu de novo, mas quando ele viu o pavor em meus olhos, o seu rosto mudou. Ele sussurrou algo que eu não consegui entender. De repente, a luz parou e aos poucos começou a recuar. Assim que ela desapareceu, eu me senti aliviada, mas também assustada com o que eu tinha presenciado. Ele apenas balançou a cabeça como se estivesse se divertindo. O tempo passou e nós acabamos nos separando anos depois. Cada um seguiu seu caminho. Durante a pandemia, já casada novamente, eu e o meu atual marido decidimos nos mudar para a zona rural. Era um lugar tranquilo, mas para chegar lá eu precisava passar pela mesma estrada onde eu havia visto aquela luz anos antes. Algumas noites, voltando tarde do trabalho no hospital, eu dirigia sozinha por aquela estrada. O silêncio do campo me deixava sempre em alerta e eu me pegava lembrando daquela luz misteriosa. Para minha surpresa, ela começou a aparecer de novo. Ela surgia de repente como uma bola de fogo flutuando ao lado do carro. No início eu me assustei, mas ela não se aproximava tanto quanto daquela primeira vez. Com o passar do tempo, eu percebi que a luz não parecia ameaçadora, mas sim protetora. Ela sempre me acompanhava até o portão da entrada de casa e então desaparecia, como se estivesse me escoltando em segurança. Eu nunca contei isso ao meu novo marido. Eu achei que ele não entenderia, ou talvez pensasse que eu estava delirando, fruto do cansaço das longas horas de trabalho. Uma noite, depois de um plantão particularmente exaustivo, eu dirigia pela estrada escura. O cansaço pesava nas pálpebras e os meus pensamentos vagavam. Foi então que a luz apareceu novamente. Dessa vez ela parecia diferente, como se estivesse ainda mais brilhante e próxima. Eu senti uma presença forte e calorosa, como se alguém estivesse ao meu lado. Eu olhei para o banco do passageiro e por um segundo eu tive a impressão de ver uma silhueta masculina familiar. Era apenas um vislumbre, mas eu reconheci o rosto do meu ex-marido, com aquele sorriso tranquilo de sempre. Eu pisquei e a visão se desfez. A luz me acompanhou até a entrada de casa e então desapareceu no horizonte como sempre fazia. Eu fiquei ali parada, tentando entender o que havia acontecido. Talvez fosse apenas a minha mente pregando peças, ou talvez ele tivesse vindo de alguma forma para se despedir. Seja como for, a luz nunca mais apareceu desde aquela noite. Eu acredito que de alguma forma
Aquela presença que sempre me seguiu, que me assustava e ao mesmo tempo me protegia, era um sinal de que eu nunca estava sozinha, mesmo nas noites mais escuras. Até hoje eu me lembro daquele brilho estranho e eu sinto um arrepio na espinha, mas também uma estranha sensação de conforto, como se aquele fenômeno fosse uma despedida silenciosa e definitiva. Luciano, eu finalizo meu relato lhe parabenizando por esse maravilhoso canal. Eu desejo uma ótima noite a todos e muito obrigada pela atenção.